O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão, e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: Deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda no Evangelho de São Mateus, o capítulo 7 agora, ainda do Sermão das Montanhas. E Jesus hoje vai advertir aos seus discípulos e nos ensinar a questão do julgamento. Uma coisa hoje em dia, né? Se você emite um juízo, você está condenando. Nós, em algumas partes, não podemos mais falar nada. Mas vamos ver como Jesus quer nos ensinar. Ele é que nos julga. Através do amor dele que nós somos julgados. Achar que Jesus não nos julgará é uma ilusão, porque o próprio Evangelho diz que no final ele separará os bons dos maus. Na parábola do joio vai ser retirado, o trigo do joio em momento oportuno. Mas o julgamento que hoje Jesus está nos apresentando está mais relacionado a um julgamento temerário, de olhar e não ter tanta capacidade para discernir o que está acontecendo. Na verdade, se nós aprofundarmos um pouco nesses 5 versículos, não é nem tanto a questão do julgamento, mas a soberba da pessoa e a falta de virtude que nosso Senhor quer nos apresentar. Vamos lá. Jesus, ele apresenta aqui de que como você vai julgar uma pessoa olhando o cisco do olho da pessoa. Quem vê um cisco, nem quem usa óculos consegue ver se a pessoa está com cisco ou não, Você tem que chegar muito próximo da pessoa, e isso lá até às vezes ter um ato de fé de que realmente a pessoa tem um cisco no olho, porque ela está sentindo. E a gente consegue ver o cisco da vida do outro. É uma certa soberba da nossa vida.
Eu vejo aqui as dificuldades das pessoas, até mesmo as suas imperfeições, e coloco em uma lupa, em um microscópio, e eu aumento aquela dificuldade. Ainda não é nem um pecado, mas é uma imperfeição. A soberba de ali já julgar aquela pessoa, como se nós fôssemos um certo advogado do diabo. Não, porque pessoa assim, ela é muito impaciente. Não, porque essa pessoa é muito chata. Não, porque a minha esposa é insuportável. Porque o meu esposo é muito chato. Porque essa pessoa vai sempre aumentando. E não consegue observar de que você provavelmente tem as mesmas dificuldades do que ela. Santo Agostinho, num comentário sobre os Salmos, vai dizer: procurai adquirir as virtudes que julgais faltar nos vossos irmãos. Se você está achando que determinada pessoa é impaciente, você é muito paciente, né, então? Procurai adquirir as virtudes que julgais que falta nos vossos irmãos, e não lhe vereis os defeitos, porque vós mesmos não os tereis. Vejam de que ainda não é nem a julgamento, é a falta de virtude que nós precisamos pedir a Deus. Porque se eu sou uma pessoa virtuosa, eu irei olhar a dificuldade do outro e, por misericórdia, que é uma das obras de misericórdia, suportarei as dificuldades. É uma falta de amor para com o próximo. À medida que nós vamos julgando as pessoas, é que nós não olhamos para a nossa própria miséria. Nós colocamos um peso excessivo quando vamos julgar as pessoas, e quando nós iremos nos julgar, é um peso muito leve. Quando nós colocamos os nossos erros, a gente fala: não é bem assim, né? Todo mundo erra. Vejam de que quando nós olhamos para as pessoas e as julgamos, nós esquecemos de olhar para as nossas próprias misérias. Padre, então, nós nunca iremos poder ajudar as pessoas? Poderemos sim, mas é necessário primeiro nós sermos virtuosos. Porque como que você vai indicar o caminho para uma pessoa se você não está trilhando o caminho? Por isso nosso Senhor vai dizer: hipócrita, seja você virtuoso, seja você paciente, tenhais os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, olhe para a pessoa com um olhar de Cristo, pare de ser soberbo, achar que você é a resolução de todos os problemas, você é o modelo. Se você já for santo, tudo bem. Os santos são os modelos para nós seguirmos. Mas nós precisamos ser virtuosos. E a grande virtude que precisamos suplicar é a virtude da humildade. Só uma pessoa humilde está em condições de realmente reconhecer a sua miséria e ali provavelmente ajudará aquela outra pessoa. Santa Teresa de Jesus, a grande mestra, vai dizer: olhai as virtudes e as coisas boas que vemos nos outros. Não é possível que ninguém não tenha uma virtude.
Então olhe a virtude e as coisas boas que as outras pessoas têm, e tampar os defeitos dela. Olha que grande graça! E tampar os defeitos dela com os nossos grandes pecados. Não está aqui, Santa Teresa não está falando que a pessoa não tem pecado, viu? Mas que nós somos chamados a ser virtuosos, ter os mesmos sentimentos de Cristo, para ali ajudar as pessoas. Mas padre, essa pessoa não tem mais jeito. E uma vez, atendendo uma religiosa, e ela falando que determinadas pessoas não tinham mais jeito, que estava cansada, eu falei, é fácil dizer isso, né? Porque não é o seu sangue que está sendo derramado por causa delas. É fácil nós julgarmos as pessoas, porque não é o seu sangue que foi derramado para a salvação dela. Jesus é muito paciente para conosco. E nós, um poço de impaciência para com as pessoas. Assim, quando nós tirarmos o cisco, ou melhor, a trave do nosso olho, quando deixarmos de ser hipócritas, quando começarmos a ser de fato virtuosos, nós poderemos ajudar as pessoas. Os santos foram assim. Virtuosos ajudavam os outros. Mas enquanto isso, peçamos misericórdia para nós, para os outros irmãos. Como disse, é uma das obras de misericórdia, hoje já rezar pelas almas dos fiéis defuntos, mas também suportar com paciência as dificuldades dos outros. Quantos casais não estão mais suportando dificuldades pequenas? As controvérsias que se tem, o amor foi diminuindo. E assim o julgamento se aumenta. Supliquemos sobre nós, neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O Senhor sabe, melhor do que eu, julgar. Mas o Senhor também sabe a miséria que eu sou. Supliquemos, para que nós reconhecemos as nossas faltas, o nosso poço de miséria, e ali, nosso Senhor, olhando para nós, tenha piedade e faça brotar virtudes. Uma vez tiradas as traves, podemos ser misericordiosos também para com os nossos irmãos.